Olá! O Instituto de Negócios Amway traz grandes empreendedores para compartilhar com você um pouco de sua história e visão pessoal. É isso aí! Esperamos que a experiência destes grandes nomes sirva de inspiração para o seu sucesso. Ok, é um prazer falar com vocês. Foi uma oportunidade realmente que ele não viesse. E faz tempo que a gente não faz, né, nenhum seminário para o grupo. E então estamos muito contentes de poder conversar com vocês e contar um pouco da nossa história, que é o que nós vamos falar na primeira parte. Nós vamos falar da nossa história de vida e por que nós resolvemos fazer a Amway, não é? E eu gostaria de começar dizendo que há um autor que explica que há 8 motivos pelos quais as pessoas fariam um negócio, seja qual for. Os 8 motivos são, os 8 fatores: liberdade financeira, ter um negócio próprio, mais tempo livre, desenvolvimento pessoal, ajudar a outras pessoas, conhecer gente nova, aposentadoria precoce e deixar uma herança. Cada um de nós tem um ou mais desses motivos, não é? Mais importante um, menos o outro, às vezes combinamos 2 ou 3, e cada pessoa tem motivos diferentes. Quer dizer, eu tinha os meus motivos, a Marlene tinha os dela. Nem sempre idênticos, né? Às vezes parecidos. E as pessoas são assim, cada um tem um motivo diferente. E uma das coisas importantes desse negócio é a gente entender isso e respeitar as necessidades de cada um. A gente tem, às vezes, a precipitação de imaginar que a outra pessoa gostaria de fazer esse negócio pelas mesmas razões que nós gostaríamos. Não, são razões diferentes. E por que essas razões são diferentes? Por que eu penso diferente da Marlene e cada um de nós pensa um pouco diferente? Porque nós temos origem diferente. Nós temos experiências diferentes. Nós vivemos situações diferentes. E nós vamos justamente falar o quê? Nós vamos contar a nossa origem e vamos contar as nossas experiências para que vocês entendam um pouco por que nós optamos pelo que optamos e por que nós fizemos a Amway. Por exemplo, eu, pessoalmente, né, entrei na Amway muito mais pela possibilidade de ter tempo livre, mais do que pela liberdade financeira. Na minha cabeça, naquela ocasião, eu achava que eu ganhava bem, mas eu não tinha tempo livre para nada. Mas isso daí eu vou contar mais tarde para vocês. Nós voltamos a isso. O que eu queria dizer agora é dar a nossa origem. Como é que nós começamos? Os dois, né, vimos de família classe média para baixa, digamos assim. Meu pai era dono de um barzinho. Eu nasci quando ele tinha 57 anos. Quer dizer que escapei, né, do controle lá. E quando eu tinha 13 anos de idade, o barzinho que ele tinha foi tirado, porque era a administração do governo brasileiro, que passou para os ingleses, dos ingleses para os brasileiros, eles tiraram. Então nós ficamos sem renda. E meu pai, a casa era alugada, não tínhamos renda nenhuma, e eu então, dos 13 anos, mais ou menos, fiz de todas as atividades razoáveis que vocês possam imaginar. Vender cesta de Natal, vender régua paralela, vender parafuso, ajudar em escritório lá meu irmão, o que fosse necessário para que sobreviver. E aos 18 anos meu pai faleceu. Eu morava no Brás nessa ocasião, né? E uma casa de 5 metros de frente. Eu digo isso porque ela morava numa casa de 4 metros de frente. Mentira. Já então, vai começar a querer me pôr lá embaixo. Sempre foi melhor que Belém. E aí o que aconteceu? Em termos de renda, não existia nenhuma. Era uma forma de tentar conseguir alguma coisa, sobreviver, e eu fiz vestibular e entrei na Politécnica. E na Politécnica não se paga. Mas mesmo assim eu não tinha dinheiro, por exemplo, para o transporte. Então eu ia a pé da minha casa no Brás até a Politécnica, com frequência, 4 quilômetros, e voltava, às vezes correndo. Então a gente fica em forma, né? Tem a forma positiva de ver isso.
E eu fiz o CPUR, então às vezes eu usava a farda do CPUR, porque quem usava a farda não pagava transporte, ônibus e nada. Aí eu chegava na escola, ia no banheiro, trocava a roupa, punha a farda numa maletinha, e aí eu assistia às aulas normais. O fato é que eu fiz a Politécnica, também fazendo todas as coisas, vendi revistinha, fiz tradução, francês, fiz desenhos, dei aula de português no cursinho, aula de química. Escolham e eu fiz. Ou quase tudo, também nem tudo, né? E aí me formei, e a ascensão social, digamos, que nós tivemos a oportunidade de ter, se deveu ao estudo e ao trabalho. Porque aí eu me formei, ganhei uma bolsa de estudos, né? Fomos para os Estados Unidos, aí estudei mestrado, doutorado, aí voltei, virei professor, trabalhar numa empresa que trabalhava para o governo do estado de São Paulo, e aí depois virei consultor, virei executivo, virei dono de negócios, etc., e prossegui a vida desse modo. Bom, ele falou da minha casa que tinha 4 metros. É porque existe uma rivalidade entre Belém, Belenzinho e Moca, e Brás. Ele era do Brás e eu era do Belenzinho, por isso que ele brincou isso. Mas, na verdade, o meu pai também se formou advogado quando já éramos grandes, eu e meu irmão. Ele começou a estudar depois para ter uma renda. E quando eu casei, eu tinha 17 anos e não tinha faculdade. Isso mexeu muito comigo, porque era sempre assim, as meninas, as minhas filhas muito inteligentes, então todo mundo dizia, puxou o pai. Tudo era assim, nossa, elas entraram na faculdade em 4º lugar, puxou o pai. E aquilo ficou na minha cabeça. E eu comecei a ficar muito tímida, muito retraída. Até que eu falei, não vai puxar só o pai. Aí eu resolvi fazer faculdade de Direito. E à noite, então o Henrique já era um alto executivo do Grupo Itaú. Ele vinha com o motorista para casa, pegava o carro, eu fazia sanduíche para ele de bife à milanesa, e a gente saía correndo e ele me levava na faculdade, que era em Osasco. E eu fiz a faculdade lá em Osasco, só para poder, né, também achar que as meninas também puxavam a mãe, não só o pai. E com isso também estudei, eu levava as meninas no conservatório para estudar piano, comecei a voltar, porque quando eu fui para os Estados Unidos eu já tocava piano, já era quase professora de piano, mas aí a gente teve que trancar, tal, porque eu fui com ele, casamos e fui para os Estados Unidos. E aí resolvi voltar a estudar, estudei, me formei professora, me formei concertista, e hoje eu estou muito feliz que a minha professora está aqui. Uma salva de palmas para a Neide. Eu fiquei emocionada de ver a Neide aqui, porque ela foi professora das meninas e depois foi minha professora e eu me formei concertista. E assim foi, a nossa vida não foi muito fácil. Lá nos Estados Unidos eu passei fome mesmo, dizendo a verdade nua e crua, passei fome, porque o Henrique ganhava $240 e não dava, porque só o aluguel era $90 da casa, que a gente estava na universidade lá de Stanford, era $90 de faculdade, e eu comecei a trabalhar como babysitter. Depois eu fui trabalhar numa loja, fazendo pacotes, aí fui trabalhar no café da universidade, servindo café com leite e sorvete para os estudantes. Então, quando as pessoas falam para a gente assim, mas para você foi fácil, é porque ninguém sabe o que a gente já passou, o que foi a nossa vida. A nossa vida foi muito maravilhosa em termos de marido e mulher, porque nós somos casados há 48 anos, somos super felizes. E eu quero dizer que eu sou companheira do Henrique nesse negócio. Eu não faço competição com ele.
eu sou companheira, eu trabalho com ele paralelamente. Outro dia, uma das meninas, uma das minhas filhas aí falaram, minhas filhas adotivas aqui falaram, mami, quando você mostrar o plano na Open, eu também vou mostrar. Então, por quê? Porque eu não tenho vontade de mostrar o plano na Open. Porque eu trabalho atrás com o Henrique. Então, muitas coisas que acontecem, muitas decisões, nós fazemos a dois. Então, eu não preciso ir lá na Open e mostrar o plano. Eu mostro atrás. Eu faço atrás as coisas. Então, eu queria deixar claro por que eu não mostro o plano na Open. É por isso, porque eu tenho muito trabalho atrás com ele. Então, nós crescemos muito juntos, fizemos muito trabalho. E é isso que a gente tem feito. O Henrique foi diretor de banco, foi executivo, mas a gente sempre viveu a nossa origem. A gente nunca foi de nariz empinado. Então, eu me lembro que eu morava em frente ao Parque Ibirapuera, quem conhece São Paulo, eu morava em frente ao Parque Ibirapuera. Essa casa depois ficou para a Rosana, minha filha, que foi embora para os Estados Unidos, que foi realizar um sonho dela, porque ela é americana, e quando a minha neta menor foi assaltada, ela falou, mãe, acabou, eu vou embora. E ela foi para os Estados Unidos, e já está há mais de 10 anos, e realizou o sonho dela de morar lá. Então, essa casa foi nossa, foi da Rosana e foi da Denise. Então, por que eu estou falando isso? Porque a gente morava em frente ao Parque Ibirapuera, e o Henrique ia aos sábados à tarde, ou então de domingo, jogar bola no parque. Então ele jogava com aquele pessoal assim, bem, sabe, rampeiro. E minha mãe falava, ai filha, teu marido... Sabe como é mãe antiga? Agora eu sou a mãe antiga, mas eu sou mais moderna, né, do que a minha mãe. A minha mãe falava, ai filha, teu marido ir lá no Ibirapuera jogar bola? Eu falava, o que tem, mãe? Não tem problema. E assim foi a nossa vida. Sempre subindo, com muita humildade. E eu acho que foi isso que fez com que a gente conquistasse o nosso pessoal, né, bem? Aos 17, eu tinha 17 anos, quando meus pais me emanciparam, né, pouco antes dele falecer, para eu poder assumir a responsabilidade de uma oficina de tornearia, em que eu era um dos torneiros mecânicos, então trabalhei muito também como torneiro. E essa empresa durou pouco tempo, porque por várias limitações. Aí fomos para os Estados Unidos, e quando eu voltei, meus irmãos que trabalhavam com parafuso sugeriram que eu começasse uma empresa nova. Então eu era já 2 mestrados, economia, engenharia, caminho do doutorado, assessor de empresas, executivo, etc. E eu comprei, emprestar prestações, porque não tinha dinheiro, uma máquina de fazer rosca. Então eu trabalhava das 8 às 9 da noite, depois que terminava o expediente do trabalho e todas as coisas, até meia-noite, 1h, todos os dias, fazendo rosca em prego. Vocês não vão entender essa, né? E o fato é que isso durou um tempo, deu para arranjar um dinheiro suficiente para eu comprar outras máquinas, tornos. Aí eu aluguei um galpão, passamos a ter cerca de 10, 12 empregados lá nessa empresa. E enquanto isso eu fazia as outras minhas atividades todas normais. E eu entrei com um pedido de financiamento no BNDES, né, na FINEP, que era ligado ao BNDES. E eles me deram financiamento, foi o maior financiamento da história em relação ao capital existente, até hoje no BNDES. Com isso eu consegui importar uma máquina americana, várias máquinas alemãs, e comprar várias máquinas brasileiras, e construir um prédio de 2.500 metros quadrados, num terreno de 10 mil metros quadrados em Guarulhos, sem nunca ter posto um tostão meu, nem meus irmãos que ficaram sócios, sem ter posto um tostão lá. Então, foi um sucesso, uma empresa extraordinária, existe até hoje, o maior fabricante, talvez, de parafuso inoxidável do país.
E um sucesso, uma realização. Imagina que bacana ter criado uma empresa, né, e ter tido esse sucesso. Só que é o seguinte, quando a máquina americana veio, tinha encerrado um incentivo fiscal, a lei de incentivo fiscal, então ficou no porto retida e tinha que rever essa lei. E por ter ficado no porto, foram incidindo os custos do porto e tudo mais, ou seja, foi praticamente impossível. 2 anos mais ou menos eu fiquei tentando conseguir pagar o problema que teve. E um dia, já não vendo nenhuma alternativa, e íamos quebrar, alguma coisa do gênero, eu fui para casa, falei com a Marlene, disse, Marlene, eu quero dar um pulinho aqui no Parque Ibirapuera, em frente. Jantamos normal, e depois do jantar eu me sentei com ela, no carro, e disse para ela, olha, acontece o seguinte, aquilo, assim, que você está sabendo, não tem mais jeito, nós vamos ter que fazer o seguinte, vender a casa e outras coisas que a gente tinha comprado a duras penas aos poucos, né, em prestações, e vamos ficar sem nada e vamos ter uma bela dívida e vamos começar tudo de novo. E ela me respondeu, tá bom. Eu disse assim, vou explicar de novo. Né? E contei tudo, que a gente ia perder tudo, 100% que íamos conseguir e ficar com dívida de vários anos. Ela disse, tá bom, eu entendi, mas se é assim, vamos brigar de novo. Por essas e outras que a gente acaba respeitando as pessoas, não é isso? O fato é o seguinte, o fato é que eu era surpreendente do Grupo Itaú na ocasião. Eu podia ter usado a posição que tinha para conseguir alguns resultados especiais, mas é o meu jeito. Eu nunca teria usado vamos dizer, esses instrumentos, essas outras possibilidades. Então, mas o fato é que alguém apareceu ali há pouco e conseguiu fazer um esquema, etc. Ele pagou a dívida. Em resumo, eu acabei mais ou menos vendendo a empresa sem renda nenhuma, depois de 10 anos de investimento, de esforço de chegar lá. Mas isso dá uma experiência tremenda para a gente, não é isso? Então, vocês veem como é que é. Aí eu fiz outras coisas, muitas, entre outras abri empresa. Eu estou contando o aspecto de abrir empresa, tá certo? Da vida. Aí eu abri uma outra empresa de consultoria, em 12 sócios, todos em pé de igualdade. Um economista, um advogado, até advogado, viu, Sérgio? Advogado, vários engenheiros, um comunicador, etc. Todos meus amigos, eu conheci um grupo, conheci outro, e a gente reuniu e fizemos uma empresa só. Um deles, por exemplo, advogado, foi o presidente da CVM alguns anos atrás. Então, gente de excelente nível. Não funcionou. Duramos alguns anos e acabamos vendendo a empresa. Eu acabei vendendo a empresa pelas dívidas fiscais que ela tinha. Então, ficou bom, ficou 0-0, né? Viu que bom? A gente torceu, que bom, vendi sem perder muita coisa, não só esses anos e o dinheiro que eu pus esse tempo todo, né? E por que razão? Porque cada pessoa pensava diferente. Cada um assumia uma parcela da responsabilidade de maneira diferente. Cada um fazia a sua parte do jeito que ele achava que ele ia fazer. Se vocês estão achando alguma semelhança com algum negócio que vocês fazem hoje, é pura coincidência, não é? Então, em resumo, não deu certo e eu encerrei essa empresa também. Até que nós abrimos outra empresa de consultoria, Marlene e eu, só nós dois. E essa empresa de consultoria foi a principal fonte de renda por muitos anos para nós. E nós vivemos uma série de experiências maravilhosas, peripécias e coisas do gênero. Então, essa empresa era a Gama Engenharia, que eu tomava conta da parte financeira e o Henrique dos projetos. E muitas vezes era assim, você tinha um projeto, então você ficava super feliz, porque 2, 3 meses você tinha muito dinheiro. Aí acabava aquele projeto, até você conseguir outro projeto, e assim ia, e assim ia. Quantas vezes eu ligava para as pessoas, para os executivos de outras empresas, oferecendo o nosso trabalho. Enfim, era uma coisa pavorosa essa época. E numa dessas idas e vindas,
o Henrique foi para o Japão a trabalho do governo, se não me engano, do governo de São Bernardo do Campo, né, que você já era presidente daquela empresa em São Bernardo do Campo, ProSBC, Progresso de São Bernardo do Campo. Aí o Henrique foi convidado, que tinha que ir para o Japão. E eu fiquei tomando conta. Bom, estava tudo bem, tudo esquematizado. Naquela época trabalhava o Ciro conosco. Já trabalhava o Ciro na Gama Engenharia, né? Então, trabalhava o Ciro, trabalhava vários engenheiros, quando teve uma enchente. Mas aí me ligaram e falaram, olha, encheu por causa da chuva, mas uma enchente violenta. Aí, quando eu cheguei lá na Gama, era computadores pelo chão, os fios, porque era tudo ligado pelo chão, então falavam, você não pode entrar, porque você pode ter algum problema de choque, essas coisas. E eu via os documentos nadando, as coisas nadando lá no chão. Foi a coisa mais impressionante que eu tenho de imagem da minha vida, foi aquele dia. E eu não quis contar para o Henrique. Eu resolvi tudo sozinha. Resolvi, chamei bombeiros e tal, resolvi. E foi até interessante, porque depois que estava tudo certo, eu precisava saber o que eu fazia com aqueles papéis molhados, que eu sabia que era coisa importante, mas eu não sabia como fazer. Então eu liguei para o Japão e eu não sei falar japonês, eu só sei falar Ikura desu ka. Quem é japonês sabe o que quer dizer Ikura desu ka, né? Quer dizer, quanto custa? Porque quando uma vez nós fomos no Japão, o Henrique me largou lá, eu falei, olha, eu só quero saber quanto custa, porque eu vou nas lojas e vou falar quanto custa. Então eu entrava nas lojas e falava, Ikura desu ka? E aí o cara falava e eu fazia domo arigato e ia embora. Então eu queria falar com o Henrique lá no Japão e todo mundo que atendia, ninguém falava nada. Enfim, por que eu estou contando isso para vocês? Que é mais uma fase da nossa vida, mais um problema gravíssimo que aconteceu, mas que a gente conseguiu dar a volta por cima. Né, bem? Eu tive a fase executiva, assumi a função executiva em várias empresas, além das minhas, de empresas conhecidas no mercado. Uma delas, fui presidente de algumas delas, uma delas essa que a Marlene falou, a ProSBC, né, uma grande empresa de 4 anos, fazendo uma série de coisas na região do ABC, lá muito grande. Fui diretor do Banespa, hoje Santander, né, do banco. E fui também, além disso, eu fui superintendente do Grupo Industrial Itaú, com 27 empresas, né, com milhares de funcionários, por muitos anos. Isso foi uma experiência espetacular para lidar com pessoas, clientes, fornecedores, bancos, acionistas, essa coisa toda. E eu tinha carros à disposição, 2 carros pelo menos à disposição. Foi a época que a gente começou a fazer lá a faculdade de Direito à noite, né? Sem o carro, sem o motorista. Sem o motorista. Deixava o carro da empresa e pegávamos o nosso e íamos embora. Aliás, eu fiz também com ela, porque eu não tinha o que fazer. Então eu fiz o vestibular junto com ela, entramos juntos e eu fiz a faculdade à noite também. Já que eu não tinha o que fazer naquela hora, eu fiz isso daí. Nesta empresa, no Grupo Itaú, a gente construiu 4 fábricas de cimento e uma de fertilizantes ao mesmo tempo. Era um investimento em torno de $1 bilhão, que era a minha responsabilidade. O salário era excelente, eu tinha alguns aviões executivos pela empresa. Bom ou não? Então, um dia eu estava falando com o ministro da Fazenda, importante, né? E nesse dia, era o dia do aniversário da Rosana, justamente, minha filha mais velha, e em São Paulo, e eu estava no Rio de Janeiro, conversando com ele. Então a pergunta é, o que é esse sucesso? O sucesso é eu ser controlado pela empresa ou eu controlar a minha vida? Eu fazer as coisas que eu estava querendo mais, ou será que as coisas que estavam dizendo o que eu tinha que fazer?
Então, o que é o sucesso? Você estar bem, você ganhar dinheiro, você ter muitos resultados financeiros. O que é o sucesso de um executivo? Eu já encontrei várias vezes empresários, amigos meus, né, dos anteriores ou novos que eu fiz, e eu bato um papo com eles e eu vejo, o indivíduo tem alto nível, tem lá o seu carro com motorista, aquela coisa toda, e está muito bem. Aí eu digo o seguinte, olha, o que tal, você gosta de tênis? Ele disse, eu gosto sim, gosto de tênis. Eu falei, vamos jogar um tênis? Ele disse, vamos. Eu digo, que tal amanhã cedo? É uma quinta-feira, por exemplo. Ele disse, amanhã cedo não posso, porque eu estou na empresa. Falei, bom, e que tal amanhã à tarde? Amanhã à tarde eu não posso, eu estou na empresa. Eu posso, hoje em dia. Essa é a razão que eu falei, uma das razões que eu fiz esse negócio. Hoje, terças e quintas de manhã, eu jogo tênis. Segundas, quartas e sextas, eu faço musculação, corro e tudo mais com Marlene, tá certo? Então, quer dizer, o que é a diferença do sucesso do executivo? No Grupo Itaú, eu tirei, em vários anos, um mês de férias. Não tirei férias em nenhuma outra ocasião. Ou seja, o sucesso do executivo significa o afogamento seu total, o afogamento do executivo pelo seu tempo. Isso quer dizer o seguinte, não é que se vocês encontram alguém que tem muito sucesso, que é uma pessoa executivo de alto nível, não se limitem em convidá-lo, porque ele pode estar querendo tempo livre, como eu quis. Eu fiz o lado universitário e tecnológico também. E estou contando isso tudo para vocês entenderem depois por que eu escolhi a Amway. Não é? Eu fui professor da Universidade de São Paulo, né, da FEA, da Economia. Fui diretor da FEI, da Faculdade de Engenharia Industrial, vários anos. Fui superintendente do IPT, Instituto de Pesquisa Tecnológica, e presidente da BNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas. Você ser professor, ainda mais quem teve a origem, não é, que eu tive, vamos dizer assim, né, você ser uma pessoa simples e sem recursos, né, você ser professor ou ter essas posições, evidentemente, é status, é uma coisa, é uma realização, uma coisa importante. Mas o que acontece? Você, como por exemplo, professor, você tem aulas toda semana, você tem horários, 8 da manhã, das 8 às 10, das 8 às 10, terça e quinta. E eu nunca faltei. Quebrei a perna jogando futebol, né? Claro. Mas eu dei as aulas todas. Fiquei 100 dias engessado, 60 dias com o pé no ar e 40 no toquinho. Mas eu dei todas as aulas e chegando no horário, fosse seminário ou fosse aula, eu chego no horário que está marcado. E tem uma série de limitações. Os ganhos são limitados, você não pode fazer viagem, é difícil repor e tudo mais. Em termos de locais, eu trabalhei no Brasil inteiro. Eu trabalhei em consultoria, atividades outras, em Porto Alegre, trabalhei em Florianópolis, trabalhei em Curitiba, trabalhei em Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Brasília, Recife, Salvador e Belém. Então, conheço bem e trabalhei anos nesses lugares, às vezes mais tempo, né, deixando a família também, por às vezes uma semana, sem ver, etc. Tal, como no Rio, por 3 anos, trabalhando de segunda a sexta e só vendo a família no sábado e domingo. A pergunta é, por que eu fui fazer a Amway, então? Não é? A troco de que você vai fazer a Amway tendo uma vida assim, uma experiência desse estilo? Lembra-se das 8 razões que foram dadas por aquele especialista? Nós podemos percorrer as 8 razões, quem sabe cada uma delas valha para vocês, e vamos avaliar quanto valeria para mim neste processo. E eu vou inverter aquela ordem que eu falei, começando, a primeira razão foi ter um negócio próprio. Ter um negócio próprio pode ser uma razão para alguém fazer qualquer negócio, inclusive esse negócio, abrir um negócio, né? Por quê? Ter um negócio é bom. Você sente uma realização. Você é dono de alguma coisa. Você tem lá, se você tiver uma fachada, né, uma loja, você põe o nome na fachada, com o seu nome, um nome que você crie. Não é uma coisa gostosa, é importante.
é uma razão para fazer um negócio. Algumas pessoas fazem um negócio para ter esse negócio, para ser donas de um negócio. Ora, tem o lado complicado. Que é o lado o quê? Você precisa de capital, você tem um risco tremendo, você tem empregados, você tem que controlar os estoques, tem que fazer compra, tem que fazer venda, tem que ter contabilidade, tem que pagar os impostos, tá certo? Até quem abra negócios compulsoriamente, mesmo que não quisesse abrir. Por quê? Tem uma pessoa aqui, por exemplo, que eu estou vendo, que me contou. Ele era um técnico, começou a fazer esse negócio, passou para o lado comercial. Teve muito sucesso, aí passou a assumir uma coordenação de contas. Aí passou da coordenação de contas para regional. Aí teve tanto sucesso que virou diretor latino-americano. Tanto sucesso que o presidente falou, esse não é perigoso, e mandou embora. Não é isso? Então, aos 35, 40 anos, teve que arranjar outro emprego. E você arranja outro emprego? Aos 35, 40? Difícil. Conclusão, ele abriu uma empresa para fazer consultoria. Então, vocês vejam, ter um negócio próprio, às vezes, é uma razão suficiente para fazer qualquer negócio, inclusive a Amway. A Amway é um negócio próprio, é um negócio interessante que muita gente não percebe. É um negócio próprio, só que tem uma diferença. É um negócio próprio que você pode ter um nome. Se você quiser dar um nome fantasia para isso. O nosso negócio chama-se Meganet. Meganet. Mega quer dizer o quê? Grande. Mas vem de M de Marlene e H de Henrique. Entendeu? Mega. Por isso que deu Meganet. Ficou grande, nada contra. Tá certo? Mas é um nome fantasia e é gostoso ter. Só que você não se precisa preocupar com a contabilidade, com os empregados, com a administração, com os impostos, com aquela coisa toda tradicional. Então, Amway é um negócio próprio, uma excelente razão para quem quer ter um negócio próprio, sem as complicações do negócio tradicional. Segunda razão que o autor lá diz é o seguinte, é desenvolvimento pessoal. Você pode querer fazer um negócio para ter desenvolvimento pessoal. Como é que você melhora? Como é que qualquer pessoa melhora? Estudando, lendo, vivenciando as experiências de vida, não é isso? Hoje vocês veem a quantidade de cursos que tem, de pós-graduação, os MBAs que tem, é uma quantidade muito grande, não é? E todo mundo sabe que se ele não estudar, se ele não fizer alguma coisa, ele não vai ficar diferenciado no mercado. Hoje em dia está acontecendo tanta gente estudando que nem isso está diferenciando mais no mercado. É condição mínima, não é? Pois é, este nosso negócio aqui tem um sistema de apoio espetacular. Você vê que tem CDs, manuais, né, livros, eventos. E essas coisas todas dão um ensinamento, uma orientação para a gente, uma capacidade de desenvolvimento, que eu, por exemplo, como professor, especialista e consultor em uma porção dessas atividades, nunca vi nenhum sistema tão bom quanto esse. O esquema da gente ter reuniões semanais, chame como chamar, opens, reunião aberta, o que for. O sistema de você ter um evento mensal, né, com aprendizado de vida de algumas experiências, você ter os CDs, está ouvindo isso, você ler os livros e tudo mais, é um material riquíssimo que permite o desenvolvimento pessoal. Nós conhecemos, vocês também com certeza conhecem, pessoas que nem estão fazendo negócio mais, mas tiveram um sucesso muito grande na vida pelo desenvolvimento pessoal que eles conseguiram nesse negócio, não foi? Então, conclusão, esta segunda razão cabe muito bem neste negócio da Amway, o desenvolvimento pessoal. Sem dúvida, é espetacular para obter desenvolvimento pessoal o negócio da Amway. O terceiro motivo que ele coloca é ajudar a outras pessoas. É um motivo para alguém desenvolver uma atividade, se dedicar à vida. Se a gente pega a Zilda Arnes, para dar um exemplo conhecido de todos, né? Ela é coordenadora da Pastoral da Criança, né? Já foi candidata a Prêmio Nobel pelo Brasil e tudo mais. E tem gente que ajuda a GRAAC aí, que ajuda a ACD, que ajuda uma porção de coisas. O prazer deles, a realização deles é ajudar outras pessoas. Como é que é na Amway? Na Amway só funciona se você ajudar outras pessoas. Né? Este processo aqui é um processo de ajuda mútua. Ou você ajuda uma série de pessoas, você não vai ter sucesso. Você só ganha dinheiro se uma série de pessoas ganharem dinheiro. Então, nesse negócio aqui, se você estiver procurando uma atividade que ajude pessoas, a atividade Amway é absolutamente
100% interessante. Nós, no caso, sempre gostamos de ajudar pessoas, nos damos muito bem nesse negócio aqui. Uma quarta razão, dada pelo autor, é conhecer gente nova. Eu estava conversando aqui antes da reunião com uma pessoa que trabalhou por 20 e tantos anos, ele me disse, o Ayrton, cadê? Né? Trabalhou 20 e tantos anos, né? Na marinha, embarcado. Então ele não tinha contato com pessoas, não é? Carga e tudo mais. Então ele estava comentando o quê? Ele contou isso para mim, eu falei que ia abordar mais tarde. Que conhecer pessoas é uma atividade padrão aqui dentro da gente. E há gente que desenvolve atividades só para ter essa convivência social. Conhecer pessoas. Eu não quero ganhar dinheiro, não quero fazer nada. Eu só quero conviver com pessoas, conhecer gente nova. Nesse negócio aqui, você participa naturalmente. Seja num evento desse, em que você vê pessoas que você acaba conhecendo, porque de uma maneira ou de outra tem relações, mesmo no seno do seu grupo, como Marisa e Sérgio, por exemplo, que não são do nosso grupo. Nós viajamos dezenas de vezes juntos pelos prêmios da EMA e acabamos nos relacionando. Eu conheço o filho, conheço a filha, temos relações diretas com eles até, né? E gostamos muito dos filhos deles, independentemente do negócio aqui. Mas isso é decorrente do negócio. Quer dizer, o negócio é um provocador de relações extraordinária. Fazer relacionamento passa a ser parte da nossa vida. Então, conhecer gente nova passa a ser um processo normal da nossa vida. E esse negócio aqui é espetacular para isso. Vocês vejam que Marlene e eu já estamos há bastante tempo nesse negócio. Nós desenvolvemos esse negócio em uma porção de países. O que acontece se a gente chegar na Argentina, em Buenos Aires? Que táxi que nós vamos pegar? Não vamos pegar táxi. Com certeza absoluta. Porque vai ter alguém lá que é muito chegado a gente, muito querido da gente, que vai estar nos esperando. Se nós formos a Puerto Madryn, que é Patagônia, sul da Argentina, não vou pegar táxi. Né? Se nós formos para Santiago do Chile, ou para o Uruguai, ou para o México, ou para a Espanha, ou para Portugal, ou para o Japão, eu não vou pegar táxi, nós não vamos pegar táxi. Que vai ter alguém nos esperando com todo carinho, com toda alegria, alguém que é muito querido por nós. Então, conhecer gente nova é absolutamente atendido por esse negócio. Quinta razão, aposentadoria precoce. Bom, quem gostaria de estar rico aos 40 e se aposentar de vez? Opa! Alguém não levantou a mão porque falou, eu já passei dos 40. Tá bom, aposentar-se com a idade que você tiver, né? Quem gostaria? Tá bom? Agora todo mundo levanta a mão, tá certo? Tá bom, então, o que acontece? Aposentar-se é um modo de dizer, evidentemente, não quer dizer parar de fazer coisas, nem mesmo parar de trabalhar. A diferença é aposentar-se quer dizer você ter a opção de fazer o que você quiser. Na EMA você tem condições, que em outra coisa, que outra atividade, que você tem condições de chegar a uma aposentadoria precocemente e rapidamente, com a idade que for. Se você começar agora e levar seriamente esse negócio em 3, 4 anos, 5 anos, você está aposentado. Esse é um fato, vamos dizer, indiscutível, internacional, conhecido, repetido. A limitação está em fazer o que tem que ser feito. E esse fazer o que tem que ser feito, nós vamos falar na segunda parte. Agora é só a parte do porquê fazer esse negócio. A Amway gera prêmios muito bons, vocês sabem disso. De vez em quando vem um dinheiro bom aí. Mas o que ela gera de muito interessante, eu, por exemplo, gosto de fazer coisas. Eu gosto de lazer, eu gosto de mergulhar, eu gosto de jogar tênis, eu gosto de fazer esporte, eu gosto de me mexer. Mas eu gosto de trabalhar também, eu gosto de estar com vocês, eu gosto de estar nos países, eu gosto de estimular as pessoas, eu gosto que as pessoas cresçam. Né? Esse aquilo de ajudar as pessoas faz parte, vamos dizer, do meu espírito. Ou as pessoas que estão comigo crescem, ou eu me incomodo profundamente mais do que eles. Às vezes, tá certo? Eu fico realmente bastante incomodado. Eu gosto de fazer coisas. Então, uma das coisas que eu aprendi, tanto na teoria, na escola, como professor, quanto na experiência pessoal, por ter tido executivo, quanto na Amway, por ter aconselhado e falado com centenas ou milhares de pessoas, foi fazer o que se chama coaching.
Coach é treinamento administrativo de alto nível. Então eu fui contratado, alguns anos atrás, convidado, para fazer coach de um presidente de multinacional, de uma multinacional muito grande aí, conhecida. Bom, por que não? Bom, é gostoso o trabalho, é um desafio. O desafio do coaching é o seguinte: o indivíduo é extremamente bom, considerado um dos mais inteligentes do grupo e candidato a assumir a presidência mundial, só que ele tem algumas limitações. E a ideia do coaching é o seguinte: num prazo, 6, 8 meses, aí 1 ano, eliminar essas limitações dele, tirar as limitações. Falei, bom desafio. Vou trabalhar em fazer isso. Dá para fazer com qualquer pessoa isso, desde que paguem aquilo que eles pagaram. Não é brincadeira. Aí o que acontece? Evidentemente eu pedi alto. Por que razão? Porque eu não estava precisando, eu fazia isso só de diversão. E sabe como é que é sempre? Na hora que você não precisa, você pede e eles pagam. Então pagaram valores que eu nunca imaginei que eu pudesse ganhar na parte de consultoria. Mas é assim. Agora, por que eu fiz isso? Por que eu fiz o coaching? Porque eu quis. Entendeu? Então essa possibilidade de você fazer o que você quer está dentro do conceito da aposentadoria precoce que nós estamos falando. Deixar uma herança é a 6ª razão que ele diz. Bom, os jovens não se preocupam com isso. O pessoal pensa neles mesmos, está certo ou não? E está certo mesmo, tem que pensar neles mesmos, porque eles são jovens demais, tem que crescer, tem que fazer a sua vida, né? O filho da Marisa, por exemplo, tem que ir lá, está pensando nele e acabou, tem que lutar pela vida dele. Aí vai acontecer o quê? Ele vai crescer, vai casar, vai ter filhos e começa a mudar a perspectiva. Ele gostaria de deixar alguma coisa, deixar um legado. Às vezes, se não para os filhos, para a sociedade, não é? Você pega o Bill Gates, por exemplo, ganhou tanto dinheiro, o que ele fez? Abriu uma fundação, né, de bilhões de dólares e está ajudando certas atividades que são importantes, vamos dizer assim, no conceito dele, são mesmo, né, no conceito mundial, de ajudar a tratar doenças e tudo mais. E disse para os filhos, vocês vão ter que dar o duro aí, não adianta que eu não vou deixar esses bilhões de dólares para eles, não. Não sei se você sabe disso, ele já falou isso, ele disse para eles, vocês vão ter alguns dezenas de milhões de dólares, mas mais que isso não vão ter. Bom, tudo bem, né? Gente, a Amway é um negócio hereditário. Não é? Até o Ayrton me perguntou, eu falei isso, né? Então, uma vez que você entre e renove todos os anos, isso aqui vai valer para você, para os seus filhos, seus netos e tudo mais. Vocês vejam o seguinte, existe uma pessoa chamada Dexter Yeager, alguns conhecem, não conhecem? Foi o criador do sistema, um dos empresários, diamantes, de maior sucesso da história da Amway. O que aconteceu? Nós conhecemos os filhos deles. A maioria das coisas ele não trata mais, quem trata são os filhos, nem do negócio dele. Quem ficou com o negócio dele foram os filhos que administram o processo e que continuam tocando. Diz de passagem que ele tem 8 filhos. E um dos filhos, é uma filha, não entrou no negócio. Vocês veem que cada um pensa do seu jeito, tá certo? 7ª razão que ele comentou. Mais tempo livre. E eu deixei isso para penúltimo lugar para dizer o seguinte, essa foi a minha razão. Não é? Quem tem tempo livre, em geral, os aposentados. Nem sempre também, porque a renda deles, em geral, é baixa, eles têm que dar um duro danado para conseguir complementar a renda, né? Mas a ideia é a seguinte, quem gostaria de ter o tempo livre para, entre aspas, aproveitar a vida? Exatamente essa era a minha intenção. Eu queria aproveitar a vida, eu queria estar com a minha família, eu queria estar com minhas filhas, minhas netas hoje em dia. Eu queria estar passeando, eu queria estar fazendo... o que der na telha de nós dois, eu gostaria de fazer isso. Então não adianta você ganhar dinheiro. Deixa eu só contar um caso, que eu me lembrei que ele falou das filhas. Ele foi numa dessas viagens que ele tinha que fazer como executivo e ficou muitos dias fora. E a Denise era pequenininha. Então, eu fiz assim com as meninas, o papai vai chegar, então a mamãe vai tocar no piano uma música e vocês vão cantar para ele. E era aquela música do Roberto Carlos. Eu tenho tanto para lhe falar. Bom, aí ele chegou, as meninas todas, as 3 lá esperando. Aí a Denise olhava para o pai assim, te conheço de algum lugar.
as meninas ficavam assim, quem será esse homem, né? A Denise e a Débora. A Rosana é mais velha, ela já sabia que o pai era o pai. Mas a Denise, lembra bem? Ela ficou com medo, porque ficou tanto tempo fora. Ela cantava, mas ela cantava com o olhinho assim, quem será esse homem? Esse é o sucesso que a gente fala, né? O sucesso, de repente, a filha não reconhecer você, porque você teve que ficar muito tempo fora, de tal modo que ela não soubesse quem mais é você. Quando eu ouvi o plano, justamente o rapaz apresentou um péssimo plano. Eu já contei isso várias vezes. E eu ouvi só quando ele falou, e aí você vai ter tempo livre, aí ele continua. Falei, será que eu ouvi certo o que ele falou? Se fosse verdade esse negócio de que vai dar tempo livre, me interessa. Aí eu quis saber mais. Ele explicou muito mal, eu vim embora para o Brasil, se foi nos Estados Unidos. Aí eu procurei fuçar, aprender e tudo mais. Quando eu descobri que realmente isso aqui podia dar tempo livre, era um negócio muito sério. E é por isso que eu fiz. Então, vocês vejam como é que é. Não se limitem, de novo, a convidar este ou aquela pessoa. Veja, você não sabe qual é o valor importante para ele, o que ele está buscando. Então, convide de todo modo as pessoas que você querem convidar. E por último, eu deixei a liberdade financeira, que parece ser o elemento mais importante e mais fundamental para as pessoas todas, o que mais traz a razão principal, né, disso aqui. Então, é outra história. O que é liberdade financeira? Não é ser multibilionário, não é ser Bill Gates com bilhões de dólares. É você não ter a preocupação de pagar as contas amanhã ou depois. É você gastar o cartão de crédito como instrumento de facilidade de pagamento, e não como elemento de financiamento com juros absurdos que tem. Né? É você ir no restaurante, e nós vamos num restaurante perto de casa que é baratinho e é gostoso, vamos juntos, né? No Abruzzo. E fomos lá outro dia, não sei onde, aí também não faz no caso, porque se custe R$12 o almoço, como custa lá e é ótimo, ou custar 150 o almoço, a gente pode pagar. Eu prefiro pagar 12. Mas podemos pagar, não é essa a restrição, né? Então vocês vejam, a não ser, como é que você pode conseguir essa liberdade financeira? Você pode conseguir se você nasceu de família rica. Você recebeu uma herança qualquer que você não sabia. Se você ganhar na loteria, de algum modo. Se você for um cantor, um escritor de sucesso. Ou então, você trabalhando, e mesmo assim com habilidades especiais. Se for um médico, um arquiteto especial, tem que trabalhar muito para conseguir reunir os milhões. Ou fazendo uma empresa que dê certo. E vocês sabem como é que é. A empresa que dá certo é uma em centenas ou milhares para deixar a pessoa acumular os milhões necessários para te dar depois a liberdade econômica financeira. Qual é a única alternativa para uma pessoa, em poucos anos, sem capital, sem risco, sem se matar de trabalhar, chegar a uma liberdade financeira? Na opinião, não minha, também na minha, mas não na minha, na de Robert Kiyosaki, o autor do Pai Rico, Pai Pobre, só com marketing de rede. E no marketing de rede, a empresa principal, mais próspera, mais tradicional, mais forte, chama-se Amway. Né? Então, vocês vejam como é que é. Amway dá isso tudo, é uma segurança, nos deu tempo, dinheiro, tranquilidade, amigos em todo o mundo. Então, a nossa pergunta que fica é mais ou menos o seguinte: você vai fazer Amway e você faz por que motivo? Existe uma expressão que a gente costuma dizer que muita gente faz as coisas pelo prego. Aquela história conhecida, mas convém deixar registrada de todo jeito, não é? Do cachorro que estava uivando, e aí alguém chegou perto e falou assim: esse cachorro é seu? Eu disse: é. E por que ele está uivando, chorando desse jeito? Ele disse: não, é porque ele está sentado em cima de um prego. Não, mas se está com um prego que está incomodando de tal modo que ele está uivando e está chorando, por que ele não se levanta? É porque não está doendo tanto. Então a pergunta é:
Você tem algum prego? Esse seu prego está doendo o suficiente ou você está mais ou menos acomodado? E melhor do que isso, tirando o prego, você vai fazer o quê? Você vai viver por o quê? Por que futuro que você deseja? Por que resultado que você deseja? Por que das razões que eu mencionei que você deseja? Ou seja, nós temos uma expressão no nosso negócio que define isso. Por qual sonho que você vai fazer esse negócio? Então, decida-se. Por prego ou por sonho, faça Hellman. Esperamos que as experiências compartilhadas aqui contribuam para o seu sucesso. Tanto pessoal como profissional.